70 anos de bênçãos e de grandes vitórias. Tudo isso porque o Senhor está conosco. Por isso que nós estamos sempre olhando, vigiando, orando, porque Ele estamos aguardando ainda hoje, não é amanhã, eu estou aguardando Ele hoje, amém? Amados irmãos, está conosco já chegado o pastor Carlito Fiel, pastor presidente das Assembleias de Deus da cidade ali de Itabuna, também fazendo parte da mesa diretora da nossa convenção. A Bahia, ela é hoje, graças a Deus, centenária, as Assembleias de Deus. Ainda também estamos comemorando 100 anos das Assembleias de Deus na Bahia, como o segundo secretário da nossa mesa, pastor Carlito Fiel, juntamente com a sua comitiva, pastores também acompanhando. Prazer para nós muito grande. E já também encontra-se conosco o pastor Eliseu Rodrigues, homem de Deus, tem nos usado para nos dar a palavra, e a sua esposa, a irmã Luana Rodrigues, sendo também um instrumento bem afinado para o louvor e adoração ao santo e glorioso nome do Senhor. Vamos ouvir pastor Carlito neste momento, em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. É uma alegria poder estar participando desse momento histórico da nossa igreja. São 70 anos e eu faço parte dessa história. Faço parte dessa história, primeiro porque no dia 9 de fevereiro de 1990, cheguei a esta cidade e me tornei membro desta igreja. Faço parte da história porque há 30 anos, ontem, inclusive, completou 30 anos, 23 de setembro de 1989, que eu aceitei Jesus como meu Salvador. Faço parte da história desta igreja, porque aqui foi onde eu fui adolescente, fui jovem, ainda sou jovem, né? Fui jovem, solteiro, casei-me aqui com a moça mais bonita que tinha nessa igreja. Ih, rapaz, disseram nada. Casei. E sorte minha, porque eu era feio, viu? Feio que fazia dó. Só não tinha um dente só, mas faltavam uns 8. Era banguelo mesmo, não tinha problema. Faço parte desta igreja porque aqui eu tive por bondade do Senhor, servir como auxiliar, diácono, presbítero e pastor. Daqui eu fui para o campo. Faço parte dessa história porque somos uma igreja centenária. E aí poder fazer parte dessa história, uma igreja centenária, e fazer parte da diretoria da convenção, para mim é uma alegria muito grande. Então eu só tenho a agradecer a Deus em poder estar nesse momento compartilhando dos 70 anos da igreja em Ipiaú. Louvar a Deus pela vida do pastor Elias, da sua família, do ministério da igreja, os obreiros aqui, os companheiros e as irmãs que até hoje eu acredito ainda ora por mim. Tem muitas irmãs que até hoje, quando vão orar, ainda mencionam o meu nome. Irmã Ana ali balançou a cabeça, é uma das intercessoras, né? Ainda ora pela minha vida, pela minha família. É o segredo de estarmos aqui nesta noite. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Fábio, que é pastor presidente ali em Quaraci,
está com a sua esposa, a irmã Cláudia, e o Gabriel, seu filho. O pastor Moisés, ele se escondeu, pastor, ficou lá no fundo. O pastor Moisés é o pastor presidente ali de Ubatã, acompanhado do pastor, a sua esposa, pastor Rubens, e o presbítero, o irmão Adilson, né? Presbítero, pastor, eu vi ali o diácono Jonatas, que representa o pastor José Carlos, lá de Barra do Rocha, com a comitiva, né? Ele me ligou hoje à tarde, pedindo o que, justificando. E também pastor Acácio, ali de Itagi, né? Com o rapazão, cadê ele? Está por aí, ali. E a esposa, né? Deus abençoe. O pastor Ricardo, que coopera lá em Bicuí. Pastor Paulo, né? Tá ali também, Deus abençoe. Presidente da Aliança de Ministros, amém. Prazer, Paulo, rever o senhor, viu? Deus te abençoe. Eu quero, irmão, ser sucinto. O pastor Eliseu, o pastor vai apresentar, já falou, mas é uma alegria poder revê-lo aqui, a sua esposa. Eu quero, irmãos, deixar. Nós tivemos dia 14, o pastor Elias estava conosco lá em Canaveiras, nas comemorações dos 100 anos da Assembleia de Deus. Quinta-feira estivemos em Ujequié, 74 anos. E a palavra que Deus tem colocado no meu coração, nesse tempo de festa da Igreja Centenária, é o Salmo 126. Quero louvar a Deus pela vida do vereador Jean, do fotógrafo Gilson, meu eterno fotógrafo. O Gilson foi ele que doou o meu álbum de casamento. E aí, isso já faz alguns dias, né? 25 anos já se passaram e Gilson continua do mesmo jeito, pastor. Ele agora foi lá fazer o álbum das bodas de prata, né, Gilson? Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos. Faz-nos, Senhor, regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiem lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. O nosso sentimento de alegria é exatamente esse. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso nós estamos alegres. 70 anos se passaram de evangelização, de pregação da palavra de Deus. E há 30 anos atrás, quando aqui cheguei, o grupo de jovens daquela época, estou vendo ali Josafá, ali, né, o Fal, nós andávamos bairro Vila Dulce, sítio do Pica-Pau, evangelizando, ganhando almas para Jesus. E hoje a igreja completa 70 anos. E eu tenho conclamado aos nossos jovens, aos pastores da minha geração: nós não podemos nos conformar de que somos uma igreja centenária, somos uma grande igreja e achar que está tudo bem. Porque a nossa expectativa é, como já disse o pastor Elias, aguardando Jesus ainda hoje. Mas se ele não voltar hoje, possa ser que ele demore 1, 2, 3, mais 100 anos, nenhum de nós estaremos aqui. Mas as pessoas que estiverem nas comemorações farão menção ao trabalho que você fizer para Jesus agora. Alguém vai dizer que foi alcançado porque alguém chegou à casa, alguém quebrou barreiras, alguém ultrapassou alguns muros e anunciou o evangelho e foi alcançado. Então é tempo da gente despertar para esvaziar o inferno e povoar os céus.
é o tempo da igreja Assembleia de Deus fazer isto, porque somos uma igreja centenária e certamente Deus quer muito mais de nós. Que Deus continue abençoando a sua igreja. Pastor Elias, muito obrigado. Deus abençoe o senhor, a irmã, sua esposa, sua família, todo o ministério da igreja aqui. O cinegrafista Jean, membro lá de Itabuna, viu? Tá ali, tá por aí. Depois eu vou ver o dízimo, como é que tá lá. Aleluia, 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 aleluia. São 70 anos e 100 anos na Bahia. Não é qualquer coisa, é muita coisa. Se formos olhar as lutas que passamos e atravessamos e vencemos, tudo no nome de Jesus, é motivo de muita glória. Por isso que nós, agora em Piauí, estamos felizes nessa terceira noite, nos congratulando e gratidão a Ele, por esta igreja estar permanecendo de pé. Peço-vos todos de pé, por favor. E quero neste momento apresentar o presidente da nossa convenção, pastor Valdomiro Pereira, para nós. É um imenso prazer. Eu disse para ele, eu sou pequeno, mas se eu puder com a sua presença, para mim isso é uma honra. E ele está presente aqui mais uma vez. Agradeço verdadeiramente por essa oportunidade que tem nos concedido. Amém? A igreja está feliz? Vamos passar a palavra para ele. Ele vai conforme o Espírito de Deus. Depois, ele também está na direção para dar ao pregador, o pastor Eliseu Rodrigues. Senhora prefeita, aguarde um pouquinho, que a senhora também queremos ouvi-la. Mas primeiro a palavra de Deus está em primeiro lugar. Amém? Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Podem sentar, irmãos. Meus amados irmãos, é uma alegria muito grande estar aqui nesta noite, participando dos 70 anos da Igreja Assembleia de Deus nesta cidade. Estar ao lado do pastor Elias, também da sua esposa, a nossa irmã Val, e demais obreiros e membros desta igreja. Quero saudar também a prefeita desse município, a senhora Maria. Deus continue abençoando todos os vereadores. Meus amados irmãos, estar também nos acompanhando o deputado estadual, pastor Samuel Júnior, e estamos trazendo também o abraço da minha família. A igreja Assembleia de Deus, aqui em Piauí, que completa seus 70 anos, na Bahia 100 anos. Esta semana, no domingo, encerramos a festa em Salvador, que completou também 89 anos ali em Salvador. É interessante que a igreja Assembleia de Deus, ela começou no interior, lá na Fazenda Correia, no município de Belmonte, na região de Canavieiras, e nós então estamos comemorando os 100 anos da Igreja Assembleia de Deus, encerrando com uma grande festa no dia 7 de dezembro em Salvador, na Arena Fonte Nova, quando estamos esperando também daqui uns 3 ou 4 ônibus de irmãos para participar conosco desta grande festa ali em Salvador. Meus amados irmãos, está também conosco, já foi apresentado alguns pastores, o pastor Carleto já fez essa apresentação, que é o segundo secretário da nossa convenção, mas está também o pastor Marivaldo, que é pastor aqui vizinho em Itaúna.
Temos também o pastor Cleovaldo, que é pastor em Itacaré, e o pastor Hugo, que é jubilado, mora em Camaçari, não é? E está aqui também chegando e abraçando o pastor Elias, o nosso irmão Jonatas, que é ex-prefeito de Barra do Rocha. Deus continue abençoando. E uma alegria também estar aqui nesta noite para revendo e para ouvir o pastor Eliseu, que não cresceu muito, é baiano daqui de Ilhéus, e quem sabe pode ser que ainda cresça, né? E se crescer, com certeza vai ser uma maravilha muito maior do que o que já é, não é? Então Deus continue lhe abençoando. Eu brinco assim pela ligação, pela amizade que a gente tem. Mas, meus amados irmãos, eu não vou tomar tempo. Eu vim para ver essa igreja, ver o pastor Elias, que é esse grande amigo. Deus continue lhe abençoando e nós vamos ouvir, é claro, o pregador. Mas eu quero ler um versículo na palavra de Deus que está no livro de São Mateus, no capítulo de número 16 e o versículo de número 18, que está escrito assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia! Há 70 anos a Assembleia de Deus chegou nessa cidade. Durante esses 70 anos, com certeza, foram muitas as lutas, foram muitas as dificuldades, mas eu costumo dizer que me alegro muito com esta igreja, porque esta igreja, o dono dela é Deus. Pastor Manel Fernandes pastoreou aqui esta igreja por muitos anos. O pastor que construiu esse templo foi o pastor Maurício, né? Pastor aqui também um bom tempo. Antônio Martins também pastor aqui um bom tempo pastoreando essa igreja. Mas o nome que está na frente dela é Assembleia de Deus. Não é do pastor Elias, não é do pastor Antônio Martins, não é do pastor Manel Fernandes, não é do primeiro crente que se entregou aqui nessa cidade. Esta igreja, ela é de Deus e ela permanece firme, ela permanece em pé. Venha o que vier, aconteça o que acontecer, esta igreja permanece avançando. E o próprio Jesus Cristo disse: olha, sobre esta pedra, Jesus Cristo, que é a pedra de esquina, é a pedra principal, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E enquanto Jesus não voltar, ela vai permanecer avançando. Deus continue abençoando esta igreja, continue orando em meu favor, em favor da minha família, em favor da igreja em todo o estado da Bahia, que Deus tem salvado, batizado com o Espírito Santo, curado enfermos, resolvendo problemas, e com certeza a vitória permanece, porque Deus permanece conosco. Amém? Olha, o pastor Samuel, a saudação dele é rápida. Então vamos ouvir o pastor Samuel. Na sequência, o Eliseu já prega a palavra de Deus, tá bom? Meus irmãos, a paz do Senhor. Muito bom estar nessa igreja, estar acompanhado do nosso líder, pastor Valdomiro, rever o meu amigo, pastor Elias, a sua família. E estou muito feliz de estar participando dessa grande festa de 70 anos. Aqui a prefeita também, seja muito bem-vinda em nosso meio. E saudar os demais pastores na pessoa do pastor Carlito
A Bíblia diz que onde Melquisedeque está, Abraão só entrega o dízimo, né? Então nós estamos aqui com o nosso presidente, pastor Carlito, e o pastor Eliseu, que foi convidado para ser o pregador. Mas trago um abraço também do pastor Alex. Ele não pôde estar presente porque está em Brasília, mas disse ao pastor Elias que ia lutar para estar aqui na quinta-feira, viu, pastor? Então, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso... Vamos ouvir a nossa irmã cantora Luana, e logo após estaremos ouvindo a mensagem da palavra de Deus. Glória a Deus. Os agradecimentos. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Tem alguém feliz com Jesus? Oh, glória! Para mim é motivo de muita alegria. Está chovendo lá fora e eu creio que vai chover chuva de bênçãos nessa noite. Aqui dentro, porque só tem crente que veio adorar o Pai em espírito e em... Oh, glória! Pastor Elias, meu muito obrigada. Obrigada, meu pastor, por essa oportunidade. Pastor presidente, pastor Valdomiro, que está a caminho. Que Deus abençoe por nos ter aberto as portas do ministério no estado da Bahia. Para mim é motivo de muita alegria, resultado de muitas orações, viu, irmãos? Quando eu me casei com meu bem, ele disse: amor, ora para Jesus abrir a porta da Bahia para mim. E para a glória do Senhor, ele é fiel e ele tem soprado o nome dos seus servos, tanto aqui quanto em outros lugares. Você pode dizer amém por isso? Pastor Carlito, pastor, prazer conhecê-lo. Cumprimentando o Senhor nessa noite, eu cumprimento os demais pastores. Pastor Tavares, muito obrigada, toda a sua família. E eu creio que o bebê milagre vai vir, viu? Agora eu creio. Irmã Simone, tá ali com o meu bebê no colo. Deus abençoe. Deus enviou ela, irmãos, cuidou de mim com tanto carinho, levando a irmã Lu. Cadê a irmã Lucilene? Obrigada, irmã Lucilene, cuidou de mim lá no hotel. Vocês não precisam ficar procurando longe, não. Pensa no manicure cheia de Deus, tá ali. Procure ela depois do culto. Deus abençoe as autoridades aqui presentes, meu respeito, meu carinho nessa noite. Meu esposo, presente que Jesus me deu, para a glória do Senhor, que Deus te use uma vez mais, para a honra e glória do Senhor. Nosso filho, bebê milagre, está ali, Eliseu filho, para a honra e a glória do nome do Senhor. 1 Coríntios 3 diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas o Senhor é quem deu o crescimento. A gente pode conjecturar e dizer que o pastor Elias, essa igreja tem plantado. Vocês vêm e regam com intercessão, louvor, oferta, dízimo, e o Senhor é quem tem dado o crescimento. E eu creio que 70 anos é só o começo do que Deus vai fazer nesse estado. Você crê que a obra do Senhor vai continuar avançando? Pode dizer glória. Aleluia. Essa é a minha saudação para vocês, meus irmãos, aqui nessa noite. Antes de adorar o Senhor com essa canção, eu falava com Deus nessa tarde, eu disse: Deus, o que o Senhor quer que eu canto nessa noite? Porque adorador é assim, a gente chega com um repertório e o Senhor fala: não, você vai cantar aquilo que eu quero. E eu vim aqui para fazer a vontade do meu Pai. Quantos querem receber o que Deus tem para você nessa noite? E eu perguntava para Jesus, Jesus falou assim: fala para aquele tanto de irmã que está lá, que eu sou Deus, que fiz ontem, faço hoje e farei eternamente. Eu ainda curo minha irmã, eu ainda salvo, eu ainda liberto. E foi no ano de 2016 quando eu fui diagnosticada com 3 nódulos no meu seio. Para alguns, alguma coisa muito normal da mulher ter, hormônio, cisto. É normal, a gente passa por algumas coisas no nosso corpo que é normal. Assim diz muitos médicos. Mas chegando naquele hospital, o médico olhou para mim e para minha mãe e disse: Luana, os seus nódulos deu um nível de malignidade muito alto. Eu disse: mas como? Tem 6 anos que eles estão aí. E o médico olhou para mim e falou assim: olha, é benigno, pode deixar aí, não vai virar nada não. Quantas de nós não ouvimos isso? Não ouvimos isso? E ele falou: pode deixar aí, vai virar nada. Amém. 1 ano, 2 anos, 3 anos, no 6º ano, eu comecei a sentir tanta dor. Eu disse: Deus, misericórdia. E o Senhor falou para mim: eu não vou te curar, mas eu vou usar você para curar outros. Aleluia. Você não está entendendo. Jesus vai usar essa situação que está te ferindo para abençoar muitas vidas. Como, irmã Luana? É o processo, aguenta, porque vai passar. E eu vim te dizer que vai passar. E quando eu cheguei ali, o Senhor me permitiu passar por uma cirurgia. E o primeiro laudo era maligno. De benigno, o doutor dizendo: é benigno, é benigno, é benigno. Fui lá e tirei. Quando eu tirei, o laudo era maligno.
mas o Senhor me guardou, e eu vim te dizer que Ele ainda muda laudo. Jesus ainda muda a tua situação de maldição e converte para bênção. Eu estou falando para crente aqui nessa noite. Arai de caço, eu estou sentindo Jesus aqui nessa noite. Se você puder sentir o que Jesus está fazendo na tua história através desse testemunho. E eu, quando peguei aquele papel, eu disse: Deus, e agora? O médico dizendo que estava dando tudo maligno. Eu fui para minha igreja no ciclo de oração. Falei: Jesus, aqui está, ó. Aqui está dado o laudo do médico. Agora eu quero saber o teu laudo para mim. Porque vida de crente, o segredo é o mesmo: oração. Vire para o irmão que está do seu lado e diga para ele: oração. E quando eu cheguei no outro dia com o meu laudo já operado, o médico disse: Luana, o que foi que eu falei para você ontem? Eu disse: o teu laudo foi maligno. Ele disse assim: olha, mas eu não sei o que aconteceu, porque o teu lado agora não está dando nada de maligno. Sabe por quê? Porque Deus, o impossível é com Deus. Eu vim te dizer que Deus vai quebrar você, mas Ele vai ressuscitar. Ele vai refazer os seus cacos aqui nessa noite. E para terminar, quando eu estava naquela sala de cirurgia, prestes a operar, eu disse: Deus, será que o Senhor está me vendo? Aquela oração de crente quebrada. Eu disse: Deus, eu já não estou dando conta mais de tanta enfermidade. Mas o Senhor falou para mim: você está quebrada, né? Eu disse: sim, eu estou quebrada, mas o Espírito Santo soprou naquele quarto. Está quebrada, mas está na minha mão. Está quebrada, mas está na minha mão. Eu sou o oleiro, diz o Senhor para você nessa noite. E o que Ele fez? Ele me reconstruiu e me deu uma música que tem mudado muitas vidas nessa última hora. Eu vim te dizer que Deus vai te reconstruir nessa noite. Irmã Luana, mas eu não estou enferma. Eu quero dizer que é em todas as áreas da sua vida Deus vai te reconstruir nessa noite. E foi dessa forma que eu falei com Deus naquele lugar. E eu vim aqui dizer para você que Ele está ouvindo a tua oração nessa noite. Ele está ouvindo a tua oração nessa noite. Preparou todo esse cenário para ouvir. Foi a tua voz dessa noite. Oh, rabacanta, rabassuyanderai. Olha como eu falei com Ele. Sou de barro, sou falho, estou quebrado. Me vi aqui fazendo o quê? Por muitas vezes ajuntando os carros. Quem me formou já vi meus pedaços. Sabe o que ele encontrou, irmãos? Muitos defeitos foram encontrados. Eu me quebrei porque eu sou de barro nas mãos do oleiro. Eu estou para recomeçar. Estou sendo reconstruído. Sabe por quem? É por Ele, pelo oleiro, meu melhor amigo. Pelas suas mãos estou ganhando forma. Dos meus pedaços surge nova história. Adorar com o meu sorriso, mas ainda estou um coração contrito. Eu me entrego agora, meu Senhor. Eu resisto toda essa dor. Estou voltando com experiência em tuas mãos. Passa pelo fogo, é construir de novo, é viver a providência. Quem está preparado para viver uma providência da parte do Senhor? Só quem precisa, levanta a tua mão, porque Deus está trazendo providência para a tua vida. Estou sendo reconstruído. Ele visita o teu interior. Pelo oleiro, meu melhor amigo. Pelas suas mãos estou ganhando forma. Dos meus pedaços surge nova história. Adorando o meu sorriso, mas ainda estou um coração contrito. Eu me entrego agora, meu Senhor. Eu resisto toda essa dor. Estou voltando com esperança.
passa pelo fogo, é construir de novo, é viver a providência. Pelas mãos de Deus, você está ganhando forma. Dos seus pedaços vai surgir uma nova história. Adorar com o teu sorriso, mas ainda restou um coração contrito. Eu lhe entrego agora, meu Senhor. Eu resisto toda essa dor. Estou voltando com experiências em tuas mãos. Passa pelo fogo, é construir de novo, é viver a providência. Olha a resposta. Sou de barro, é isso que somos. Eu sou falho, eu posso estar quebrado, mas estou sempre aqui, sempre aqui. Eu vou deixar você uma vez mais adorar aquele que vive. Eu vou deixar você erguer a tua voz de adorador, e atrair o céu para nós nessa noite. Será que tem alguém grato aqui nessa noite? Tem? Levante as tuas mãos ao céu nessa noite e glorifica. Mais grato a ti, mais grato a ti. É com gratidão que Ele vai mudar a tua história. Diga. Mais humilhado e cheio. Vai, Senhor, faz-me mais grato a ti. Você pode glorificar o Senhor nessa noite. Eu estou sentindo Jesus nessa festa. São 70 anos vivendo e dizendo que Deus faz, que Deus é, porque Ele não mudou, querido. Quantos querem viver além do que sonhou nessa noite? Uma vez mais vamos declarar essa canção com alegria e profetizando sobre as nossas vidas, porque você vai viver o melhor de Deus nessa terra. Eu estou profetizando, você vai viver o melhor de Deus nessa terra. E depois desse congresso você vai dizer: irmã Luana, Deus visitou a minha casa, Deus me deu vitória. Quem crê, diga glória a Deus. Essa canção combina além do que eu sonhei. Pode soltar, porque nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Eu estou sentindo Jesus nessa festa. Aleluia, Tu és bem-vindo, Senhor. Cadê o povo que adora Ele pelo que Ele é? O que Ele faz é consequência do teu louvor. Deixa o Senhor te usar nessa noite. Canta pra você essa canção. Declare pra você essa canção. Deus tem feito coisas grandes na minha vida. Deus tem feito coisas grandes para mim. E olhando para trás eu me pergunto: como é, meu Deus, que eu cheguei aqui. Eu vivia sem nenhuma esperança. Como cabisbaixo parecia o meu fim. Solta a voz. Mas pegaste minhas mãos dizendo: filho, vem comigo pra viver os projetos que eu preparei pra ti. Então vi as mãos do Senhor fazendo o impossível. É o impossível que Ele vai fazer, diga. E ao ver tudo isso eu chorei. Estou vivendo além de tudo aquilo que eu sonhei. Quem crê declara: além do que sonhei, meu Deus realizou. Estou vivendo hoje tudo que Ele me falou. E quem me ver assim pode até me criticar, mas não sabe o que eu passei para até aqui chegar. Além do que sonhei, simplesmente inexplicável, minha história de milagres. Vivo pra adorar a Deus. Às vezes não acredito, tudo parece um sonho. Em Deus vou sempre sonhar. Por quê? Porque só Ele pode, diga. Além do que sonhei,
Você que crê pode levantar as tuas mãos e dizer glória a Deus. Oh, e então eu vi as mãos do Senhor. E então vi as mãos do Senhor fazendo o impossível. É o impossível que Ele está fazendo na tua vida, diga. E ao ver tudo isso eu chorei. Estou vivendo além de tudo aquilo que eu sonhei. Com alegria. Além, meu Deus, estou vivendo hoje tudo que Ele me falou. E quem me ver assim pode até me criticar, mas não sabe o que eu passei para até aqui chegar. Além do que sonhei, simplesmente inexplicável, tua história de milagres, viva pra adorar a Deus. Às vezes não acredito, tudo parece um sonho, em Deus vou sempre sonhar. O quê? Porque só Ele pode fazer além do que sonhei. Olha você cantando no teu culto de ação de graça. Sonhei, meu Deus realizou, nos mínimos detalhes, de mim Ele cuidou. Tá cuidando de você? Sonhei, e hoje eu posso dizer, como José sonhou, sonhei também. Sabe por quê? Porque Deus pode ir, vai fazer, vai fazer. Meu Deus, estou tudo que Ele me falou. E quem me ver assim pode até me criticar, mas não sabe o que eu passei para até aqui chegar. Além do que sonhei, simplesmente inexplicável, nossa história de milagres, vivo pra adorar a Deus. Às vezes não acredito, tudo parece um sonho, em Deus vou sempre sonhar. Porque só Ele pode fazer além do que sonhei. Só quem quer essa novidade de Deus na tua casa, levante as tuas mãos. Nós vamos dizer, fazer além do que eu sonhei, fazer além do que sonhei. Com as mãos levantadas. Além do que sonhei, meu Deus, estou vivendo hoje tudo que Ele. E quem me ver assim pode até, mas não sabe para até aqui chegar. Além do que sonhei, simplesmente inexplicável, minha história de milagres, vivo pra adorar a Deus. Às vezes não acredito, tudo parece um sonho, em Deus vou sempre sonhar. Por quê? Porque fazer além do que sonhei. Já tem a canção pro teu culto de ação de graça, amém? Deus abençoe, em nome de Jesus. Povo de Deus, paz do Senhor Jesus. Por favor, abra sua Bíblia, Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Capítulo de número 1, vamos ler versículos 12 a 14, por favor. Então voltaram para Jerusalém do monte chamado Olival, que dista daquela cidade
tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Amém. Muito obrigado. Assentai-vos. Eu expresso a minha gratidão a Deus pela vida de cada um de vocês. O centenário das Assembleias de Deus na Bahia, 70 anos da Assembleia de Deus aqui em Ipiaú. Prazer rever pastor Valdomiro, que aqui também é meu pastor. Obrigado, pastor. Cada vez que eu chego na Bahia, é sob a bênção da autoridade de Deus na vida deste homem. Prazer rever amigos, como o deputado pastor Samuel, sempre prazer revê-lo, pastor Carlito, muito obrigado sempre pelo carinho. Também pastor Elias, muito obrigado pela recepção, por essa festa tão linda. Pastor Tavares, está trabalhando? Está aqui. Obrigado ao senhor e toda a sua família. Minha gratidão a Deus pela vida da minha esposa, que é um instrumento gracioso de Deus na minha vida. No final, canta mais. Lá na porta tem o CD da Luana, incluso o playback, R$10. Tem os meus livros. Eu tenho um livro intitulado Avivados pelo Espírito Santo. É um livro baseado em Atos dos Apóstolos. Vou pregar algumas coisas aqui que já tem nesse livro, mas de forma aprofundada, com certeza você encontrará nesse livro algumas coisas do que vou pregar. Salmos, mensagens para o mensageiro, são esboços de mensagens no livro dos Salmos, para quem quer aprender a pregar ou para quem já prega. É uma ferramenta para o seu ministério. E solteirismo e namoro cristão, quais são os princípios de Deus para essas duas fases na vida do adolescente e do jovem cristão. Temos autoridades aqui presentes, vereador Jean. Vereador Jean, obrigado pelo carinho, pelo cuidado, pelo apoio. E a prefeita, eu não memorizei o nome da prefeita, perdão, Maria das Graças. Que Jesus continue te dando graça para liderar esta cidade cada vez mais. Maria das Graças é um nome forte e abençoado. Queridos irmãos, eu quero falar com vocês sobre atos da oração, porque quando ouvi o pastor Valdomiro citando um pouco da história da Assembleia de Deus na Bahia, eu me lembrei na hora de uma anotação que eu fiz após uma pesquisa, e esta é a marca das Assembleias de Deus. Estamos aqui, Brasil, digo, um pouco mais de 100 anos. Nossa história socialmente reconhecida foi a partir de 1901, 1 de janeiro de 1901, numa escola metodista, onde Atos 2 era ensinado pelos professores, e uma aluna chamada Osley, tem o sobrenome dela que é inglês, eu não entendo, ela pediu licença e disse que queria experimentar o que estava sendo ensinado a partir de Atos, conforme o capítulo 2, onde a igreja falou em outras línguas. Capítulo 8, samaritanos falando, eu pedi natural, se possível, e não precisa colocar aqui não, pode deixar com a minha esposa ali, que aqui tem, tá bom? Então, a experiência de novas línguas, conforme Atos 8, Atos 10, Atos 19, e os professores, que muitos deles não acreditavam, porque sempre houve focos de pentecostalismo em todo o mundo. Por isso eu disse que em 1901 nós tivemos um reconhecimento social, ou seja, uma nova expressão do cristianismo. O pentecostalismo tem um novo modo de enxergar a Bíblia, de ler a Bíblia, de interpretar a Bíblia.
Enquanto os reformados que estão aqui no Brasil há 165 anos, nós estamos há 100, e muitos deles, muitos, não todos, são cessacionistas, não creem nas manifestações do Espírito Santo, e nós cremos. Então, nessa escola metodista, de onde tivemos uma expressão social de um novo modo de enxergar a Bíblia, ela disse: eu quero isso que está em Atos 2. Os professores disseram: se você crê, a gente ora por você. Oraram por ela, ela foi batizada e ficou 3 dias falando em outras línguas, e no 3º dia descobriram que ela estava falando em chinês. A língua que ela está falando é uma língua chinesa. E antes que já começassem a achar estranho, ela disse: é porque Deus me quer como missionária na China. E uma grande obra foi realizada ali. Eu digo isso porque muita gente, mesmo pentecostal, muitos ainda não sabem dessa história, então poucos conhecem. Mas eu não disse que a gente começou ali, eu disse que a gente teve um reconhecimento social. A sociedade nos reconheceu como pentecostais ali, porque pentecostalidade está em toda a Bíblia. Nós somos a expressão do que vem acontecendo na Bíblia, a ação do Espírito de Deus na vida do homem. A partir das experiências nesta escola, Daniel Berg, Seymour, Daniel Berg, Gunnar Vingre foram influenciados. Assim, o avivamento, o pentecostalismo chegou em Belém e tomou conta do nosso país. E muita gente pergunta como que os pentecostais, com um pouco mais de 100 anos, e conseguiu ser a maior denominação no Brasil. Como que a Assembleia de Deus consegue ser o maior ministério, a maior igreja, a maior denominação? Como que os pentecostais na Ásia, na África e no interior da China conseguem se desenvolver, conseguem vencer até governo que são contra eles? Os irmãos sabem, estude um pouco a história, principalmente se você quiser mais rápido, a partir de Seymour, um negro doente, desprezado pelos brancos. Ele ficava engraxando o sapato nas portas das igrejas, onde ele ouvia mensagem sobre a pessoa do Espírito Santo, disfarçando para ouvir a pregação e reunir um grupo de pessoas e ensinar sobre a ação do Espírito Santo. E todos desprezavam a igreja. Os protestantes, que somos nós também, mas eles negavam esse título a nós, entrevistavam e faziam jornais nos chamando de endemoniados, de hereges, como até hoje muitos deles nos chamam. Mas qual é o segredo? Apesar de tanta oposição, apesar de tanta dificuldade, como que a gente conseguiu superar a igreja histórica? Repito, como que a gente conseguiu superar as igrejas históricas? Se você pega a igreja histórica, alguns membros da igreja histórica e alguns membros assembleanos, a hermenêutica deles, a interpretação, a exegese de um texto será perfeita e alguns de nossos irmãos ficarão silenciados. Mas isso porque os pentecostais conseguiram fazer com que o reino de Deus, o sacerdócio real, fosse cumprido. Porque quando os reformados chegaram aqui no Brasil, eles só faziam cultos em seus ambientes isolados com quem falava a língua dele. Como que Deus ia salvar esse povo pobre, sem cultura, sem intelectualidade? Não estavam predestinados à salvação. Então eles faziam seus cultos apenas entre as pessoas que tinham a linguagem deles. Quando Daniel Berg e Gunnar Vingre chegaram aqui ao Brasil, enviados pelo Espírito Santo, já fizeram uma coisa assim que desceram do navio: uma oração. E chegaram na praça da cidade em Belém, fizeram outra oração. E assim começaram a evangelizar na rua. Esse é o diferencial da igreja pentecostal Assembleia de Deus. A gente começou a entrar em lugares pobres e desprezados e ali ensinar o evangelho na nossa simplicidade. A gente pega o texto bíblico e às vezes não temos uma contextualização histórica. Digo nós, muitos de nós mesmos, porque a Assembleia de Deus entra onde poucas igrejas querem entrar. E as interpretações são: olha, a Bíblia diz
que Jesus disse: eu amo os que me amam e os que me buscam de madrugada me acharão. Jesus não disse isso, mas a gente diz o que está escrito. Quando a Bíblia diz: eu amo os que me amam, os que me buscam à madrugada me acharão, foi a sabedoria que disse isso. Mas na nossa simplicidade nós interpretamos e dizemos que quem ora à madrugada vai achar Jesus. E é desse jeito que a gente gera na igreja um despertamento para se buscar na madrugada. A gente pega um versículo de guerra e diz: abre bem a tua boca e eu te encherei. Quando na verdade é: abre bem a tua boca e eu a encherei. É que depois das guerras era só os famintos pedirem que eles seriam alimentados. Só que a gente pega isso e traz para o culto pentecostal e diz: a Bíblia diz: abre bem a tua boca e eu te encherei. Isso é pecado? Não. Quanto mais o crente glorifica, ele é cheio de Deus. Na simplicidade das nossas interpretações, nós conseguimos chegar até aqui. Então, qual é o nosso segredo? Além da simplicidade de olhar para a Bíblia e dizer: isso aqui é para mim. Além da simplicidade de olhar para a Bíblia e dizer: isso ainda acontece. A gente olha para a Bíblia e diz: Deus está falando comigo e eu vou viver isso aqui. O pentecostal é assim. Se você estudar sobre outras igrejas, você verão que eles não são assim. A gente não. A gente abre a Bíblia e diz: Deus falou comigo nesse negócio aqui, ó. Isso aqui é para mim. E a gente coloca a nossa pessoa nesse texto. E aí eu estou dando a alguém aqui, se tiver um sensacionista ou um reformado aqui, com todo o respeito, eu estou te explicando por que a gente conseguiu crescer. Porque não são com palavras persuasivas que a gente chegou até aqui, mas na simplicidade do Evangelho, dizendo que Jesus salva, cura, liberta, batiza no Espírito Santo e leva para o céu. São marcas da Assembleia de Deus, mas tem uma marca da Assembleia de Deus que em muitas Assembleias de Deus está deixando de acontecer: a oração. É uma característica nossa, é um dos nossos segredos. Por que crescemos? Por que chegamos até aqui? E aí, enquanto o pastor contava a história, eu lembrei-me do que anotei, que há pouco tempo atrás a história do círculo de oração completou 70 anos. Em 6 de março de 1942, uma irmã chamada Albertina Bezerra Barreto, membro da Assembleia de Deus em Recife, convidou algumas irmãs crentes, claro, quem só crente ora, quem não ora não presta para ser crente. Convidou algumas irmãs crentes para ajudarem em oração na congregação de um bairro chamado Casa Amarela, em favor de sua filha Azuleide. O nome de sua filha Azuleide, a mãe Albertina. Essa criança não andava, não falava, e os médicos diziam que ela iria viver apenas 8 anos. 7 irmãs se prontificaram. Nome delas: Cecita, Malfara, Maria do Carmo, Antônia Viegas, Ana de Souza, Otávia Pessoa e Maria José. Essas irmãs se dispuseram a fazer a campanha com a irmã Albertina pela sua filha, que os médicos diziam que o máximo de vida que ela teria, tempo máximo, seria 8 anos. Durante a campanha de oração, uma dessas irmãs se levantou em profecia. Só pentecostal crê nisso. Olhou para a mãe da Azuleide e disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de meu nome. Fui eu quem gerou essa criança, para que agora, para que por meio dela, dessa criança, esse trabalho fosse aberto. Que trabalho? O círculo de oração. A menininha Azuleide cresceu, andou, viveu e só morreu com 50 anos de idade. E você se pergunta de onde veio esse nome, círculo de oração. Aí perguntaram à irmã Albertina Bezerra: por que a senhora colocou esse nome? Ela disse: eu li um folheto. E a Assembleia de Deus tem essa marca de entregar folheto. No tempo da minha avó, todo domingo à tarde, adolescentes, crianças e jovens saíam domingo à tarde entregando folheto. Claro, os tempos mudaram,
a mensagem não. No tempo da minha avó, a gente ia para a rua entregar folheto. Hoje a gente vai para a internet, colocar mensagens, contar testemunhos, né? Só isso, né? Pregar o evangelho, colocar música de evangelismo, né? Que tem uns assembleanos postando cada bobagem aí. Assim como a boca fala do que o coração está cheio, o dedo também tecla. Então tu vigia, pelo amor de Deus. Você precisa usar a arma que a gente tem para o evangelismo. Então ela disse, foi um folheto. E quando eu li esse folheto, estava escrito no folheto que quando a gente ora, nós fazemos um círculo nos céus. Aí ela disse, lembrei-me, e quando chamei vocês para orar, eu disse, agora a gente vai circular o céu. Ela estava dizendo que para onde os anjos olhassem, tinha a oração dizendo, cura Zuleide, cura Zuleide, cura Zuleide. Não tinha outro lugar. Então, meu querido, orar é cercar o céu. A gente precisa voltar a essa prática. Eu reconheço que falar de oração hoje não é fácil, porque a oração nos humilha. A oração nos humilha. É por isso que nós temos a prática de orar de joelhos, porque só de você se ajoelhar, você está reconhecendo que você é pequeno e que alguém é maior do que você. Eu sei que orar hoje é desafiador. A doutrina da oração, a prática da oração, em sua doutrina, é anunciada através das Assembleias de Deus. E a gente precisa voltar para Atos, que é um registro lucano. E Lucas é o escritor que mais mostra, escute por favor, para você nunca esquecer isso. Nós pentecostais valorizamos o evangelho segundo escreveu Lucas. Eu digo nós pentecostais assembleanos, porque tem uns aí que se intitulam pentecostal, mas é só baderna. São os neo-pentecostais, os novos pentecostais. Nós assembleanos somos os pentecostais clássicos, os pentecostais bíblicos. Nós temos história, podemos abrir a boca e provar na Bíblia que temos história. Então nós valorizamos os registros lucanos, são os registros de Lucas. E Lucas é o escritor que em Lucas e em Atos mais revela Jesus orando, a igreja orando, então oração. Lucas é o escritor que mais revela a oração e a ação do Espírito Santo. Eu vou repetir. Lucas é o escritor que em Lucas e em Atos é o que mais repete oração e a ação do Espírito Santo. É óbvio que você vai ouvir alguém dizer assim, mas ser cheio do Espírito Santo não é falar em línguas estranhas. Ser cheio do Espírito Santo não é se arrepiar. Ser cheio do Espírito Santo não é adorar movimentando o corpo. Quem disse isso para tu? Ué, pastor, bora para a Bíblia. Bora. Efésios 5. Paulo diz que ser cheio do Espírito é ter um bom caráter, ok? Paulo apresenta o Espírito Santo operando santificação. João apresenta o Espírito Santo operando salvação. Lucas apresenta o Espírito Santo dando poder para a igreja fazer missões. Então, meu querido, em qual perspectiva a Bíblia você está? De que assunto você quer falar? A visão de Paulo sobre o Espírito, caráter. A visão do evangelista João sobre o Espírito, salvação. Mas a visão de Lucas sobre o Espírito Santo, dons, curas, milagres, línguas estranhas, sinais e maravilhas no meio da igreja. Agora, por que eu disse? A marca de Lucas é duas coisas: oração e ação do Espírito Santo. Então Lucas mostra Jesus orando sempre. Lucas mostra Jesus orando no batismo, o céu se abrindo enquanto Jesus orava. Lucas mostra Jesus orando antes de pregar. A multidão veio para ouvir Jesus pregar, e o que ele fez? Foi orar, foi para o deserto orar. Isso é muito estranho, irmão. A multidão está vindo ouvir o pregador diz, com licença, e vai orar. Eu imagino Pedro dizendo, o senhor tem problema? O povo veio te ouvir pregar, o senhor vai orar? Aí Jesus ia dizer, pregar é eu falar com o povo, orar é eu falar com o Pai.
é melhor falar com o Pai do que falar com os homens. Olha como Lucas mostra a vida de oração de Jesus. Lucas mostra Jesus contando parábolas sobre oração. Lucas mostra Jesus orando a noite inteira para depois chamar os discípulos. Lucas revela Jesus ensinando a oração que a gente mais ama ensinar para as nossas crianças. O Pai Nosso que está no céu, está lá em Lucas 11. Jesus estava orando quando essa oração nasceu. Jesus estava orando e um dos discípulos chegou para ele e disse: Senhor, ensina-nos a orar. Olha o pedido dele, não é ensina-me, é ensina-nos. Ele estava dizendo: Senhor, ninguém aqui sabe orar. Lucas mostra que Jesus se transfigurava enquanto orava. Lucas mostra Jesus orando na cruz. E Lucas mostra Jesus ordenando os discípulos irem para Jerusalém. Fazer o quê? Orar. No último capítulo, aí é que os discípulos obedecem a ordem de Jesus. Escute bem, em Lucas 24, e a gente chega em Atos capítulo 1. Jesus é assunto aos céus, em Atos capítulo 1, voltou para o lugar de onde veio. A Bíblia diz que Jesus foi assunto ao céu, ninguém mais. Ele de lá veio, para lá voltou. Quem subiu ao céu? Paulo pergunta em Romanos 10, senão aquele que desceu. Então Jesus foi assunto aos céus. Atos 1 é a sua ascensão. E o que a igreja faz? Vai para o cenáculo, lugar alto. Fazer o quê? Orar. Obedeceram e oraram. A Assembleia de Deus é uma igreja que ora. Agora entenda, versículo do número 13. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João e Tiago. Irmão, só Lucas para revelar isso aqui. Por quê? Pela ação do Espírito Santo. Pedro, Tiago e João orando, milagre. E tem crente que orar é puro milagre. Porque nos evangelhos, cada vez que Jesus ia orar, o que Pedro, Tiago e João faziam? Dormiam. No Getsemane, Jesus deu a eles 3 chances e eles estavam dormindo. Mas quando você chega em Atos capítulo 1, aqui está a prova de que as pessoas podem mudar de vida. Pedro, Tiago e João estavam orando. Sabe por quê? A oração não apenas muda você, a oração é a prova de que você mudou. Então o marido evidencia que mudou quando a esposa o vê orando. A mulher evidencia mudança se sua família vê-la de joelhos. Jardim Paulista, interior do Goiás. Nós nos hospedamos na casa do presbítero Edivaldo no templo. E a Luana viu a filha dele de joelhos orando no quarto em que estávamos dormindo. Quando ela saiu, a Luana disse a ela: que coisa linda, você orando, Aninha. Ela olhou para a Luana e disse: papai ora, então eu tenho que orar também. O que temos aqui? Uma família de joelhos. Versículo 14. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Maria, a mãe do corpo de Cristo, porque Maria não é mãe de Deus, Maria é mãe do corpo que Deus usou em Cristo. O que é Cristo? Deus em pele humana, mãe do corpo humano de Jesus. Agora essa mulher está de joelhos, orando a quem? A Ele. Em nome de quem? Dele. E mais quem está de joelho? Os irmãos de Jesus. Mais uma prova de mudança. Por quê? Porque os irmãos de Jesus chamavam Jesus de louco. Os irmãos de Jesus já chegaram na porta de um lugar em que Jesus pregava e quiseram amarrá-lo. Os irmãos de Jesus, em João capítulo 7 está escrito: eles não criam em Jesus. Mas agora em Atos capítulo 1, os mesmos que duvidavam de Jesus estão de joelhos dizendo: ó Senhor, manda teu Espírito sobre nós. Ou seja, a oração muda as pessoas,
mas também revela quem teve mudança de caráter. Nós temos, como eu já disse, uma família de joelhos, e isso falta em nosso meio. Na maioria das famílias, se a mulher é de oração, o varão não é. Se os pais são de oração, os filhos não são. E ainda alguns deles dizem: dá nada não, minha mãe põe no joelho. Queridão, cuidado, uma hora Deus vai puxar a corda, porque Ele dá corda, mas não solta a ponta. E Deus pode querer te mostrar que filho de crente não é neto de Deus. Cada um de nós precisamos ter a nossa intimidade com os céus. Família de joelhos, como é bom os filhos crescerem e virem que seus pais eram homens, mulheres de oração. Agora, irmão, perceba quem é que está junto orando ali. André. Quem era André? Olha para mim. Quem era André? João capítulo 6. André trouxe um menino a Jesus. João capítulo 1. André trouxe Pedro a Jesus. Escute. João 1. André trouxe Pedro a Jesus. João 6. André trouxe um menino com 5 pães e 2 peixinhos. João 12. André trouxe os gregos a Jesus. Quem era André? O evangelista. O que o evangelista faz? Ganha almas. Ele ganha, ele traz, ele atrai, ele evangeliza. Ele entregaria folheto, ele convidaria pelo WhatsApp, ele iria atrás, ele seguraria pela mão, ele ensinaria e diria: Jesus te ama, quer te salvar, quer mudar sua vida, bora lá na igreja que o culto lá está gostoso. André trazia as pessoas a Cristo. E o que André está fazendo no capítulo 1? Orando, porque quem evangeliza e não ora, nunca conseguirá atrair vidas a Cristo. Quem evangeliza e não ora, não conseguirá gerar frutos permanentes. Se você se sente um André que consegue atrair vidas, irmão, eu mesmo, pela internet, se for para atrair vidas para Cristo, assim conversando com a pessoa, eu não dou conta, já expulsei um monte. A Luana não. Luana já ganhou lésbicas, homossexuais, meninas tentando se matar. É um tipo de linguagem que André tem que Pedro não tem. Por isso que tu nunca vê Pedro pregando para rei. Paulo sim, polido. Agora Pedro ia pagar para o rei e dizer: tu não se converte ou tu vai para o quinto dos infernos, miserável. Pedro era ignorante, pescadorzão, bruto. Já Paulo não. Por isso que Paulo dizia: me coloca diante de César, do imperador, eu falo diante dele cara a cara. Paulo tinha preparo. Por isso que Paulo pregava perante Agripa. E o próprio Deus disse em Atos 9 que Paulo pregaria para reis. Então, evangelismo, atrair gente. Tem gente que tem essa capacidade, mas se você não orar, o fruto não vai permanecer. Se você fala de Jesus para alguém, mas não fala de alguém para Jesus, não adianta. Então você aprende com André: evangelize, falando de Jesus para alguém, mas interceda, fale desse alguém para Jesus. Aleluia. E o Espírito Santo fala ao meu coração que aqui tem evangelistas, aqui tem mulheres que evangelizam, aqui tem jovens e adolescentes que convidam as pessoas a Cristo. Só que às vezes você fala e a pessoa rejeita a sua fala. Você prega e a pessoa rejeita seu ensino. Lembra de Abraão e Ló? Eu acredito que Abraão deu muito conselho a Ló, mas Ló virava as costas como fez mesmo. Mas quando Abraão intercedeu por Ló, Deus operou o livramento. Ou seja, sua palavra pode não tocar o coração de alguém, mas quando você ora por essa pessoa, aí vem a palavra do próprio Deus. E eu quero ver qual é o coração duro que resista à palavra dele. Mais uma vez, a gente volta para a oração. Muitos dentre nós, assembleanos, de forma errônea, criticamos teólogos e criticamos a teologia, viu? Para com isso, pelo amor de Deus, em nome de Jesus. Porque se você lê Bíblia, se você vê a escola dominical, você já está fazendo teologia. Mas a rejeição de nossos irmãos é que muita gente lê muito e não ora nada. É um gigante no saber,
e é um anão na oração. Convidar para orar não dá conta. Vida de oração ele não tem. E alguém já disse que a igreja resolverá mais problemas de joelhos do que assentada ao redor de uma mesa. É por isso que nós assembleanos conseguimos comemorar 70 anos, 80 anos, 90 anos, 100 anos, porque a gente cria raízes no joelho, irmão. Aleluia! O assembleano, ele consegue chegar em algum lugar e dizer: Jesus te ama, quer te salvar, quer mudar a sua vida. Enquanto Daniel Berg e Gunnar Wingren não chegou no Brasil, eu já disse e repito, o evangelho era só pregado em grupos fechados, para a elite. Mas quando o pentecostalismo chegou no Brasil, a empregada, negrinha, pobre, apontava o dedo na cara da patroa de salto e dizia: senta aí que agora eu vou falar. E pregava o evangelho para ela. E à noite a patroa estava no culto aceitando Jesus como seu salvador. O que é isso, igreja? É o poder da oração na vida da igreja que quer ganhar almas. Aleluia. André era evangelista. Tem outro que está orando aqui, irmão, Felipe. Felipe é aquele tipo de crente que não presta muita atenção nas coisas, meu Deus do céu. Perceba que em João 12, quando os gregos queriam ver Jesus, Felipe foi lá atrás de André. Tem uns gregos que querem ver Jesus, o que eu faço? André disse: leva eles até Jesus. Quando você lê João capítulo 14, Jesus disse que iria para o Pai. Aí Jesus disse: eu irei para o Pai. Aí Felipe disse: Senhor, irmão, Felipe é engraçado. Jesus veio para revelar o Pai. Todos oravam: ó Jeová Jireh, Jeová Nissi, Jeová Shammah, Jeová Shalom, Jeová Tsidekenu. Todos tinham uma distância entre eles e Deus. Aí Jesus vem e ensina a oração dominical: Pai Nosso. Jesus sempre revelou o Pai. João 17, Jesus disse assim: e Pai, eu revelei aos homens o teu nome que eles não conheciam. E qual foi o nome que Jesus revelou? Pai. Porque toda religião tem um Deus, só o evangelho apresenta um Pai, um Deus que é Pai. Aí Filipe está há tanto tempo, olhou para Jesus e disse: Senhor, quem é o Pai? Mostra o Pai para nós. Aí Jesus olhou para o Filipe e disse: eu estou convosco há tanto tempo e tu ainda não sabe quem é o Pai. Olhou para Filipe e disse assim: eu já disse que quem vê a mim, vê o Pai, porque eu estou no Pai e o Pai está em mim. Aleluia! Esse Filipe que não tinha tanta profundidade, o que ele está fazendo? Orando. Porque a maioria dos assembleanos não tem profundidade no conhecimento bíblico, não tem profundidade teológica, mas senta do lado dele e pergunta as experiências que ele tem com Deus. Pergunta as experiências que ela tem com Deus. Então às vezes a mente viaja, não consegue fazer uma interpretação correta do texto, mas tem uma comunhão tremenda com Deus através da oração. Olha quem está orando. Eu posso falar esse próximo aqui? Falo não. Posso falar? Tomé. Eu falei dele ontem, né? Aí você chama Tomé de incrédulo. Mas em João capítulo 11, Jesus disse assim: eu estou indo para Betânia. Aí todos os discípulos disseram: vão matar o Senhor lá. Aí Tomé disse: bora, se ele morrer, a gente morre junto com ele. Aí você diz: pastor, isso é incredulidade, o cabra está pensando em morte. Na sua visão. Em outra visão, Tomé está dizendo: vamos com ele até o fim. E na hora da morte dele, morre numa cruz em forma de X, mas não nega Jesus. Por quê? Porque está levando uma vida de oração. Aí, irmão, você está pensando que todo crente que ora é o crente que tem mais fé? Vou perguntar de novo. Você está pensando que todo crente que ora é o crente que mais tem fé? É o crente mais poderosozão? É o crente mais topzeira? Não! Quanto mais oração, são os mais dependentes. Os que mais estão de joelhos são aqueles que mais reconhecem que precisam ter a fé sarada.
Quando você olha um crente de joelho, você diz: olha ali tem uma irmã que é mais santa do que eu, ali tem um irmão que é bem melhor do que eu. Mas se você chegar pertinho dela, se você chegar pertinho dele, você vai dizer dizendo assim: Senhor, me dá graça mais uma vez. Senhor, segura na minha mão, senão eu vou cair. Senhor, me sustenta, porque a batalha está travada e tem coisas que eu não acredito, mas eu estou aqui de joelho dizendo a ti: sara a minha fé. Irmão, oração é para isso. É para você dizer a Deus como está a sua fé. Oração é para Tomé aprender diante de Deus que mesmo duvidando, você pode dizer como Paulo: quando estou fraco, é aí que eu sou forte. E tem nome de gente ali que você diz assim: não conheço a história não. É o Bartolomeu, é o Mateus, que Jesus simplesmente estava na coletoria. Esse aqui é legal. Jesus chamou Mateus na coletoria: me segue. Aí ele se levantou. Aí vem Tiago, filho de Alfeu, e quem? Simão, o Zelote. Isso aqui, irmão, só Jesus faz. O quê? Mateus, que trabalhava para Roma, e Simão, o Zelote, era um tipo de gente que andava com a faquinha. E onde achasse alguém que trabalhava para Roma, o Zelote, punhal, matava. Era um grupo de gente que se rebelava contra Roma. E aqui no mesmo grupo Jesus coloca Mateus, que trabalhou para Roma, e Simão, o Zelote, que odiava quem trabalhava para Roma. Só Jesus faz isso, irmão. Porque tem crente aqui que no mundo nem se olhava, senão já teriam se matado. Mas quando chega na igreja, pelo poder da oração, eu não ia muito com tua cara não, mas eu te perdoo no nome de Jesus. Irmão, porque a oração quebra barreiras. Eu vou repetir: a oração quebra barreiras. Você sabe que se você não orasse, você não suportaria certos tipos de gente. Você sabe que se você não orasse, você não perdoaria aquele homem, você não perdoaria aquela mulher. Mas quando você está de joelho, você se torna semelhante a Jesus. E o que foi que Jesus fez? Perdoou Pedro, perdoou a mulher adúltera, perdoou o ladrão na cruz, e melhor, perdoou você. Então Simão, o Zelote, olhou para Mateus e disse: eu não vou te matar mais não. Aí Mateus disse: eu também não tenho medo de tu mais não. Por quê? Porque em Cristo a gente é um só. Oh, glória a Deus. Eu sinto permissão de Deus para fazer algo aqui. Você pode segurar na mão de uma pessoa. É uma projeção profética, coisa de assembleanos. Você pode segurar na mão de uma pessoa. Diga: sua luta pode ser a minha. Eu vou orar por você. Diga: mas a minha prova também pode ser a tua. Ore por mim. Agora diga: de uma coisa eu sei, a nossa vitória vamos comemorar juntos. Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Irmão, tu já viu que em outras igrejas os pregadores têm o mesmo perfil, mas na Assembleia de Deus é um monte de perfil, é um monte de estilo, e a gente vai se suportando. Por que a gente se suporta? Oração, irmão. E eu gosto quando Paulo diz assim, suportar uns aos outros, porque tem gente que tu ama, tem gente que tu suporta. Aí você diz: mas pastor, o que é pior aí? Irmão, o pior é suportar. Pastor, Por quê? Porque suportar é dar suporte. Ele vai estar tombando, Mateus vai estar tombando, aí Zelote esconde o punhal e diz: eu te ajudo, bora. Mas eu não vou muito tua cara não, vamos embora. Eu te perdoei, mas eu não esqueci, porque perdoar não é ter amnésia, mas eu consigo abandonar o futuro, abandonar o passado, para investir no futuro contigo. Embora. É dar suporte. Por isso Paulo diz para a gente suportar uns aos outros. A oração não vai colocar só Zelote perto de Zelote. A oração vai colocar Mateus perto de Zelote. Entendi nada, pastor, eu repito. A oração não vai colocar Simão Zelote ao lado de outro Simão Zelote. Isso é fácil, isso não é igreja. Isso é tribo, não é comunidade.
Nós somos uma comunidade, nós somos um corpo, diferentes membros ligados a um corpo. A oração coloca Simão Zelote do lado de Mateus. Não entendi, pastor? Tá de graça. Jesus orou a noite inteira para escolher os apóstolos. Aí escolhe Pedro, que competia com João. E os dois estão orando juntinho aqui. Quando Jesus disse a Pedro assim: você, no dia da sua morte, você será levado para onde não desejará. Aí Pedro olhou para trás. Quem estava atrás de Pedro? João. Aí Pedro olhou para Jesus e perguntou: e por que o senhor não fala o jeito que ele morre também? Só fala o jeito que eu morro. O evangelho, pelo poder da oração, faz isso. Aí Jesus não vai colocar perto de você só porque você ora gente top igual você. Não, ele coloca a gente... Irmão, é esquisito como que o poder da oração atrai gente estranha. Os crentes que mais oram são os crentes que mais têm contato com gente problemática. Quem não ora não entende o que eu estou falando. Não, nada a ver, discordo. Pois é, não ora normal. Agora, crente que ora, ri no negócio dele. Rapaz, é que é verdade, eu tenho enfrentado cada um. Por quê? Por quê? Sabe por quê? Eu vou falar e você vai adorar. Nem falei, já adorou, já está sentindo o que eu estou sentindo. É porque quanto mais você ora, você tem potencial. Então, é no problemático que Deus revela que você tem poder para ajudar aquele camarada lá. É na oração que Deus revela que você foi levantado para sarar alguém. Não é todos, mas alguns ainda vão dizer: rapaz, foi ela que Deus usou para eu. Foi ele que Deus usou para mim. Então a oração coloca Mateus e Simão o Zelote, o eleitor do Lula e do Bolsonaro, na mesma igreja, dando glória a Deus, se abraçando, dando a paz do Senhor e cantando a vitória nossa. Aí, irmão, você está vendo que a oração revela mudança. Só que aí, escute o que eu vou lhe dizer para a gente caminhar para a conclusão da mensagem. Jesus ressuscita, passa 40 dias na terra. 10 dias depois, aconteceu o Pentecostes. 40 dias Jesus na terra. No 40º dia Jesus sobe e eles ficam orando. Quando você lê 1 Coríntios 15, a Bíblia diz que Jesus se manifestou pregando o reino de Deus a mais de 500 irmãos. Isso até o 40º dia. No 40º dia há uma grande multidão. Jesus está sendo assunto aos céus. E aí Jesus diz: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E não muito depois desses dias sereis revestidos de poder e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então no 40º dia Jesus sobe. 10 dias depois chega o 50º dia. 40 para 50 são 10 dias. Jesus ressuscita, passa 40 dias. No 40º sobe. O Pentecostes é no 50º. Então do 40º para o 50º, quantos dias? 10 dias. 10 dias de oração. Escute-me. 1 Coríntios 15, Jesus apareceu a mais de 500. 10 dias de oração. Quando você chega no capítulo 1, só tem 120. Cadê os crentes, meu Deus? Irmão, para ver pregação, 500. Para ouvir a mensagem de Jesus sobre o reino de Deus, mais de 500. Para ver Jesus subir aos céus em glória, mais de 500. 10 dias de oração, o número diminui. Quantos dias, pastor? Só 10. Por quê, pastor? Porque a oração tem esse poder. O quê? Ela revela quem tem sede de Deus e quem não tem. Irmão, chama para show gospel, lota. Acampamento, tem piscina, tô dentro, lota. Chama para oração. Mas é na oração que você vê quem é cheio e quem é vazio. É na oração que você vê quem tem o brilho do Espírito na vida. 10 dias
A igreja orando aqui no primeiro dia, manda teu Espírito. E Jesus lá em cima, vai Espírito. Terceiro dia aqui embaixo, manda teu Espírito. E no quarto dia, Jesus lá em cima, vai Espírito. Quinto dia, a igreja aqui embaixo, vem Espírito. Sexto dia, Jesus lá em cima, vai Espírito. Sétimo dia aqui embaixo, vem Espírito. Oitavo dia, Jesus lá em cima, vai Espírito. Nono dia, a igreja aqui embaixo, vem Espírito. Quando completou 10 dias, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo disse: eu vou. E aí, igreja, ele veio, encheu a igreja e permanece com a igreja até hoje. Eu fiz esse arrodeio todinho para dizer: o Espírito Santo só encheu a igreja que orava. E ele fala ao meu coração que quem tem levado uma vida de oração vai receber algo da parte de Deus aqui hoje. Jesus está liberando dons de cura aqui nessa noite. Eu não preciso mandar assembleano levantar a mão para dar glória. Não, isso aí não é normal. Jesus está liberando o dom da cura. Ele não vai só curar a gente aqui hoje. Ele vai te dar o dom da cura, de operação de maravilhas. Você vai orar e Jesus vai curar. Pastor, por que eu tenho enfrentado tanta enfermidade? Na área que Deus te prova, é nessa área que Deus vai usar você. Pastor, eu estou com muita dificuldade para entender a Bíblia. Você vai pregar a palavra com muita ousadia e profundidade. Pastor, eu estou com dificuldade para orar. O Espírito Santo vai aumentar a sede no seu coração. Você vai despertar para ter uma vida de oração. Receba em nome de Jesus o que eu estou recebendo aqui. A igreja Assembleia de Deus é a igreja de oração. Receba o que eu lhe digo agora. A única ponte que liga sua fraqueza ao poder de Deus é a oração. E é oração em nome de Jesus, não é em nome de ninguém mais. Mateus capítulo 21, versículo 22. Tudo que pedires na oração, crendo recebereis. Romanos capítulo 12, versículo 12. Sede perseverantes na oração. Efésios 5, capítulo 18. Enchei-vos do Espírito, como orando e cantando salmos em vosso coração. Efésios capítulo 6, orando em todo o tempo. Eu disse a vocês que Lucas mostra Jesus orando. E Atos capítulo 2, o Espírito Santo desce quando a igreja ora. Capítulo 3, o coxo é curado na Porta Formosa, quando Pedro e João estavam indo orar. Capítulo 4, a igreja orou e o céu tremeu. Capítulo 7, Estevão morre orando. Capítulo 9, 3 dias de crente. Quem está orando? Saulo. Capítulo 10, quem é que está orando? Cornélio. E quem está orando na parte de cima da casa? Pedro. Capítulo 11, avivamento em Antioquia através da oração. Pela primeira vez os cristãos foram chamados de cristãos. Capítulo 12, Pedro está preso e a igreja está orando. Deus manda o anjo lá e tira o pastor Pedro da cadeia. Querida, Herodes põe Pedro na prisão, mas a oração da igreja faz o anjo sair do céu e tirar Pedro da prisão. Oh, glória a Deus! Capítulo 13, Barnabé e Saulo enviados para a obra missionária através da oração. Capítulo de número 16, Paulo, Silas, Lídia orando na beira do rio. Capítulo 16, Paulo e Silas cantavam e oravam perto da meia-noite. E o que foi que aconteceu? Todas as correntes caíram por terra e todas as portas se abriram. Quando você chega em Atos 19, Paulo acha uns camaradas que nunca tinham ouvido falar do Espírito Santo. Paulo ora por eles, eles são batizados no meio da rua e começam a falar em línguas estranhas através
do poder da oração. Em Atos 20, Paulo prega e ora na beira da praia em Troade com os discípulos. Eutico cai da janela, Paulo ora, ele ressuscita. Tudo isso pelo poder da oração. A partir do capítulo 22, Paulo começa a ser interrogado. Quando você chega em Atos capítulo 27, Paulo está sendo enviado para Roma, como prisioneiro, para ter uma audiência com César. E aí você chega no capítulo 28, o navio quebrou e eles tiveram que descansar numa ilha de Malta. E o que aconteceu naquela ilha? Paulo foi ferido por uma serpente, jogou a serpente no fogo. As pessoas souberam que ele era um homem de Deus. O pai do dono da ilha, do chefe da ilha, estava doente. Como é que termina Atos? Paulo vai lá e ora por ele. Prepare para dar um glória lindo. A mesma mão que a serpente feriu, agora está orando por um doente. O doente vai ser curado. Quando aquele camarada foi curado, todos os doentes da ilha correram atrás do pastor Paulo. Ora por nós, ora por nós, ora por nós, ora por nós. E Paulo começou a orar pelos enfermos, e todos eles foram curados. Quando Paulo acabou de orar por eles, sabe o que a Bíblia diz? Trouxeram presentes e deram na mão de Paulo. Olha que coisa linda, eu disse que você estava preparado para dar glória. A mesma mão que pegou graveto para alimentar o fogo, foi ferida pela serpente. A mão que foi ferida pela serpente, jogou a serpente no fogo. A mão que jogou a serpente no fogo, orou pelo pai do chefe da ilha. A mão que orou pelo pai do chefe da ilha, orou pelos habitantes da ilha. E a mão que orou pelos habitantes da ilha, segurou os presentes que eles trouxeram para o missionário que orava. Ah, irmão, quem ora vai contar testemunho das bênçãos recebidas. Atos dos Apóstolos é o livro da oração. Se essa igreja crê que Deus fez em Atos e pode fazer aqui hoje, fica em pé. Fica em pé, porque a Assembleia de Deus é a igreja que crê no poder da oração. Se você não orar mais a partir de hoje, irmão, tá mal o negócio para o seu lado. Aleluia. Atos dos Apóstolos é o livro preferido da Assembleia de Deus. É onde nós tomamos posse das experiências com Deus. E agora, o Senhor me autoriza a falar-lhes algo. Por favor, me escute aqui, por favor, me escute aqui. Vamos orar agora pela nossa família. O diabo está atacando o nosso lar. O diabo está atacando os filhos dos crentes. O diabo está atacando seu casamento, o nosso casamento. Quantos e quantos de nós chegamos na igreja sabendo dos ataques de Satanás contra a nossa família? Mas se a gente orar, irmão, a gente vai testemunhar. Vamos testemunhar. Eu cresci pregando, quer dizer, cresci até aqui, né? Mas eu cresci ouvindo testemunhos no círculo de oração. Sim, e a Assembleia de Deus, se você quiser ouvir testemunho de milagre, venha para o círculo de oração. Porque a nossa família é um altar de Deus. E você vai orar. E eu profetizo, Deus vai colocar as coisas no lugar. Deus, eu preguei a sua palavra na comemoração de 70 anos das Assembleias de Deus, da Assembleia de Deus aqui. Eu me lembrei de que a igreja Assembleia é uma igreja que ora, é uma igreja que valoriza a intercessão. E nós temos orado pela nossa família agora, porque família forte e igreja forte. Quantos aqui têm resistido apesar das dificuldades na família? Tem resistido apesar das angústias na família? Mas é pela autoridade que é no nome de Jesus que a igreja clama agora, cada um pelo seu lar. Entra na nossa casa, Jesus, com salvação. Há quanto tempo ela ora pela salvação do marido, dos filhos, dos irmãos, dos netos, da avó? Deus, vem me renovar. Deus, entra na nossa casa. Vem arrancar de mim as coisas velhas, vem limpar. Eu sei que em casa suja o Senhor não vai ficar. Tu tens ali
liberdade. Tu tens a liberdade. Eu quero tua verdade pra sempre a me guiar. A minha casa é casa de oração, e não haverá espaço pra entulho nela, não. A minha casa é casa de perdão. A minha casa é casa A família de Jesus perdão. estava de joelhos. Sua família Nela também o estará de amor joelhos. reside, nela não haverá crise. Profetize pelo poder da tua oração. habitação. É tua, Profetize Senhor. pelo poder da oração. Deus, Vem me renovar. vem me restaurar. Tira de mim as coisas velhas. Vem arrancar de mim as coisas velhas. Vem. Eu quero ser uma bênção para minha família, Senhor. Eu sei que em casa suja Nos usa para nossa o casa. Senhor Lava a nossa não casa. vai ficar. Limpa da idolatria, da Tu traição, tens do a adultério, da liberdade. prostituição. Eu quero tua verdade vícios. pra sempre a me guiar. A minha casa é casa de oração. Minha casa é casa de oração, e não haverá espaço pra entulho nela, não. A minha casa é casa de A perdão. minha casa é casa de perdão. Nela o amor reside, nela não haverá. Diga isso, diga isso. A minha casa é casa de oração. A minha casa é casa de oração, e não haverá espaço pra entulho nela, não. A minha casa é casa de A perdão. minha casa é casa de perdão. Nela o amor reside, nela não haverá crise. É tua habitação. Salva na nossa família. É tua, Senhor, Quando tudo perante o Senhor estiver, todo teu ser Ele controla. Só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares notar. mais uma vez. Quando tudo cantes, o Senhor. Ah, se não fosse o poder da oração. Ele controla. Lembre-se de que foi pelo poder da oração. Só então hás de Lembre-se de que ver você nasceu na oração. que o Senhor. Você se mantém de pé porque alguém orou por você. Quando tu Oração que seus pais depositaram. deixares Oração que seus pastores depositaram. Quem pode dar glória a Deus? É noite de resposta de oração. É noite de resposta de oração. Você que se afastou do Evangelho, eu quero orar por você nessa noite. Eu falei sobre oração e a igreja está disposta a orar por você. Algum André aí vai te convidar para vir aqui à frente e vai te trazer. Você que se afastou do Evangelho, você que nunca confessou Jesus como seu único Senhor e Salvador.
Eu acredito que Deus marcou essa noite para marcar a sua vida. E a igreja está de pé para orar por você. Oh, glória a Deus. Se você estiver no telão, se você estiver aqui no meio da igreja, saia do seu lugar, rompe essa multidão e vem cá na frente. Oh, quão cego andei e longe. O assunto agora é sério, como todo assunto da igreja. Mas nesse momento, guerreamos contra o inferno. E o louvor é uma das nossas armas. Sangue verteu pra salvar o tão pobre pecador. Pelo poder da cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados. Ele te ama. Em Jesus. E a maior prova foi a cruz. Foi ali pela fé que meus olhos abri e saia do seu lugar. agora me alegro em sua luz. Então este meu saia do seu lugar em nome de Jesus. Conhecendo o excesso amor. Você caiu, mas a promessa está de pé. Você saiu, mas a igreja permanece intercedendo por você. Algum André traz ele. Algum André acompanha o rapaz. Tá entendendo, irmão? O André. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigar. Vem Jesus. Canta alto, igreja. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora lembra que você me cantava isso na alegro em igreja? sua luz. De De Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. A Deus suplica e não recebes, confiando fica. É a última música, Suas hein? promessas É o último hino. que são muito ricas. Sua alma tem saudade disso. infalíveis pra te Você que nunca confessou Jesus como seu único Senhor e Salvador, te amar. deixa eu orar por você. Ó minha alma, Ele vai te salvar você. comove, Só Jesus salva. perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Amém. Estenda as mãos para cá, igreja, para essas pessoas. Senhor Jesus, nós cremos que é noite de perdão, de transformação, uma nova chance o Senhor está dando para gerar crescimento, desenvolvimento. O Senhor vai segurá-los nas mãos, porque é sempre o Senhor quem nos sustenta. O Senhor os atraiu a esse lugar para falar com eles. Alguém orou por vocês. E hoje, Pai, hoje nós acreditamos que o Senhor toca onde não tocamos e que o Senhor entra onde não entramos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Qual o seu nome, moça? Flávia. Qual o seu nome, moço? Wesley. Olha o que eu vou dizer a vocês. Romanos capítulo 10. Romanos 10. Está escrito assim: crendo com o coração, confessando com a tua boca que o Cristo ressuscitado dentre os mortos é o Senhor, serás salvo.
Primeira Epístola de João, capítulo 2, está escrito assim: quem nega o Filho de Deus não tem Pai, mas aquele que confessa o Filho de Deus, esse tem o Pai. Jesus disse em Mateus 10: quem me negar diante dos homens, eu vou negá-lo diante dos anjos. Mas aquele que confessar o meu nome diante dos homens, eu vou confessar o nome dele diante do meu Pai que está nos céus. Você crê com o seu coração que Jesus é o Senhor e o Salvador? Você crê. Aí ele continua sendo o Senhor e o Salvador. Mas quando você confessa como seu Senhor e seu Salvador, aí ele se torna o seu Senhor e o seu Salvador. Porque a confissão é a confirmação em mim do que Deus é. Você gostaria de confessar Jesus hoje como seu Senhor e Salvador? Diga: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu te recebo como meu único Senhor e meu Salvador. você gostaria disso, filho? Então bora lá, diga: Senhor Jesus, Senhor Jesus, me recebe como seu filho, Senhor. Renova a aliança comigo, Jesus. Me recebe na sua família, Senhor, que é a sua igreja. amém, glória a Deus. Ó, transparência da mensagem de ontem. Eu sou evangélico, mas eu estou me sentindo muito frio na fé. Sabe o que é isso? Desviado. O que ele veio fazer? Eu quero renovar a minha aliança com Deus, que eu estou com saudade dele. Tem muito crente, irmão, que está muito tempo desviado, tá? E não faz isso aqui, ó. A igreja agora vai orar por ele, vai interceder por ele. A moça confessou Jesus como o único Senhor e Salvador, voltou para a casa de papai. Quem vai cuidar dela? A igreja. Deixa eu dar aqui o CD para ela, né, meu irmão? CD de mulher para mulher, CD do homem, o livro do homem para o homem. Já vai começar a ler Bíblia, que é Bíblia, e ouvir Bíblia. Tá bom? Deus abençoe vocês. Eu agradeço. Podeis assentar? Eu agradeço esta rica oportunidade em nome do Senhor Jesus.